Bom, gente, continuando o nosso curso de filosofia, hoje a gente vai falar um pouquinho desse tema que é o Renascimento e a Reforma, né? Reforma protestante principalmente, né? Esse tema a gente começa a inaugurar o estudo da Idade Moderna. Ele, na verdade, é a transição ali do fim da Idade Média, começo da Idade Moderna. Temporalmente, a gente está falando entre os séculos, principalmente 14 e 15, na Europa, né? Bom, e esse nosso primeiro vídeo a gente vai falar de como o pessoal sai de um pensamento medieval e transmite esse pensamento para um pensamento da Idade Moderna, né? É justamente através do resgate dos antigos. Que antigos, né? Tradição principalmente greco-romana, mas a gente vai ver também que a tradição bíblica, né, também vai ser restaurada aqui. Obviamente que não é uma tradição que estava, entre aspas, perdida, como a tradição clássica ou greco-romana, mas é uma tradição que vai ser redescoberta e ressignificada. A gente vai ver como isso vai ser feito nos próximos vídeos. Bom, primeiro de tudo, né, coloquei aqui uma questão relativamente polêmica, né, principalmente quando a gente vê na aula de história que o Renascimento foi uma grande mudança no pensamento, parece que é uma cisão com a ideia medieval, mas, de fato, a filosofia da Idade Moderna começa na Idade Média. Como assim? Né? Em vídeos passados a gente falou, por exemplo, de Tomás de Aquino, pensamento tomista, que é um pensamento, né, que de um jeito ou de outro, né, está lá relacionado a Aristóteles, está relacionado até a um certo pensamento que resgata Aristóteles, por exemplo, no mundo árabe, né, com Averroes e Avicena, né? Esse pensamento vai, obviamente, ressignificar o pensamento grego, mas, de certa forma, ele vai ter uma força relativamente grande para moldar toda essa discussão greco-romana que a gente vai ver depois. Então, a filosofia, né, da Idade Moderna, ela já tem algumas raízes da Idade Média. Tá? Bom, além disso, a gente vai ter uma redescoberta dos textos clássicos e dos textos bíblicos, né? Porque eu coloquei o re entre parênteses, porque alguns vão ser uma descoberta mesmo, né? Vão ser novos achados de textos antigos. Outros vão ser textos que já existiam, mas vão ser retraduzidos, como por exemplo o Novo Testamento, que vai ser traduzido do grego para o latim pelo Erasmo de Roterdã, né? Nossa, que grande diferença do grego para o latim. Mas é que o latim era a língua em que a maioria dos filósofos, pensadores, teólogos escreviam nessa época. Então, não é exatamente popularizar o Novo Testamento, mas é transformar o Novo Testamento num lugar onde as pessoas podem mais praticar a sua fé, né? Ler melhor o Novo Testamento, principalmente. A Igreja Católica trabalhava muito com o Antigo Testamento e agora eles vão trazer um pouco do Novo Testamento também. Esse trabalho de pegar esses textos clássicos, ou seja, greco-romanos e bíblicos, e você traduzir, você ver palavra por palavra, isso a gente chama de exegese. Essa prática filológica, ou seja, do estudo de palavras, né, do estudo da origem das palavras, elas vão ser muito importantes para que esses caras consigam aprender o pensamento grego, o pensamento romano, o pensamento hebraico do Antigo Testamento, o pensamento cristão do Novo Testamento e pensar com pessoas da Antiguidade. Isso faz com que você, agora sim, comece a ter um certo afastamento da Idade Média. Por quê? O pensamento da Idade Média é um pensamento muito religioso. E esse pensamento religioso, ele vai ser muito pautado pela Igreja Católica, tá? Bom, e esses caras que vão fazer essa exegese, eles vão ser conhecidos como humanistas. O que são os humanistas? São as pessoas que, nesse momento, já estão pensando que o próprio ser humano é um vetor de melhoria, né? De melhoria da sociedade. Que o ser humano ele pode sim melhorar. E como ele melhora? Através da educação. E esses caras vão começar a pensar na educação como maneira de melhorar a sociedade. Contra, por exemplo, uma ideia meio pessimista da Idade Média de que os seres humanos eles vivem num mundo que tem muita maldade, que tem muito pecado e o único jeito de se melhorar é, na verdade, você tentar a sua salvação, você conseguir a salvação e ir para o céu. Aqui não, aqui você pode melhorar
na Terra. E os seres humanos melhorando, as instituições também melhoram, o jeito de se governar melhora. A gente vai ver que tem uma discussão política importante também aqui. Bom, além disso, a gente vai ter a revalorização da estética humana. Então, na Idade Média, a estética humana ela era meio colocada de lado, né? O que era valorizado? A estética alienígena, né? Não, infelizmente não é, o pessoal da Idade Média não está pensando, né, em alienígenas, mas é que existe uma certa vergonha da estética humana, né? A estética humana é principalmente a forma de beleza feminina, principalmente a masculina também, mas principalmente a feminina, ela é vista como alguma coisa que pode trazer pecado, né? Então você sempre vai ter uma questão da vergonha, uma questão do encobrimento dessa bela estética que os seres humanos vão ter. Aqui a gente vai ter a revalorização. Através de que maneira? Através da busca dos textos antigos, mas principalmente por causa das maneiras artísticas, materiais antigas, como por exemplo a revalorização da escultura. A escultura que a Igreja da Idade Média vai evitar, justamente pela questão do pecado, mas agora no Renascimento ela vai voltar com tudo, né? E vai existir uma valorização do que é o belo, né? E trazer para um belo terreno, né? Não um belo que fosse alguma coisa que estivesse no mundo das ideias ou, por exemplo, num mundo divino, tá? Bom, ao mesmo tempo a gente vai ter o desenvolvimento da ciência, a gente vai discutir um pouquinho isso melhor na próxima aula, que a gente vai falar mais sobre a filosofia moderna e a Revolução Científica, mas esse movimento já vem aqui desde o Renascimento, já vem bem dessa discussão. E, por último, para que serve a razão, né? Então, a razão ela vai ser resgatada, né? Não que não existisse razão na Idade Média, mas vai ser resgatada da Antiguidade e vai se tornar independente das explicações religiosas. Então, a razão ela vai se tornar autônoma. Então, para que serve a razão? Para explicar o mundo natural e talvez não o mundo religioso. E talvez achar explicações não religiosas para isso. Beleza? Então, muito obrigado e até a próxima.